né? Bedilo veio avô. A outra coisa que eu quero deixar aqui para os irmãos, presta atenção todos, todos que estão aqui, todos. Se você está querendo dormir, não dorme não. Olha aqui, existem algumas pessoas na internet que estão trazendo ensinamentos equivocados. Esses ensinamentos, que veja só, a nossa proposta sempre tem sido trazer de volta o judaísmo messiânico, o judaísmo com Yeshua. Não é o judaísmo do Rabat, da ultra-ortodoxia, não. Porque o judaísmo da ultra-ortodoxia também está errado. Tem muita coisa boa, mas também tem coisas ruins. As pessoas parecem que não entendem isso. E aí tem algumas interpretações rabínicas que elas são totalmente tendenciosas. Isso é histórico. É o período histórico de formação da opinião rabínica moderna. E as pessoas não param para estudar. Ficam repetindo coisas que a tradição judaica fala sem checar as fontes antigas, tá? Porque rabinos antigos, de que eu estou falando? Eu estou falando sobre o tema de Satanás ser um servo de Deus. Por que essas pessoas estão repetindo isso? Esse argumento da tradição judaica de que Satanás é um servo de Deus é um argumento moderno, razoavelmente moderno, que tenta depreciar a Brit Hadashah, o Novo Testamento, porque o Novo Testamento é o que mais vai falar do reino das trevas. Por quê? Porque Yeshua é o cumprimento das palavras do profeta Isaías ao povo que estava em trevas. Quem? Os americanos, brasileiros, os hispanos. Não! O povo de Israel estava em trevas. Ao povo que estava em trevas, uma luz brilhou. Aqueles que habitavam na sombra da morte, uma luz brilhou. Ou seja, a luz chegou. Então, o Novo Testamento, a Brit Hadashah, o período de Yeshua, foi um período em que mais teve manifestações demoníacas, pessoas endemoniadas. Não estamos falando de estrangeiros, haviam muitos estrangeiros endemoniados também, mas boa parte de judeus endemoniados na terra de Israel. E Yeshua chegava lá e expulsava, eles não podiam resistir à presença de Yeshua, à unção do Messias, porque ele é a luz que veio ao mundo. E onde a luz chegou, as trevas teve que sair fora. Então nós vamos ver manifestações de demônios sendo repreendidos pelo Messias Yeshua, depois pelos seus discípulos e até hoje através de nós. E eu posso dizer com segurança, só sabe quem viveu, quem vive ou viveu isso. Quem foi do candomblé, da umbanda, da quimbanda, das religiões afro, lá de macumbaria, feitiçaria, sabe do que eu estou dizendo. Que Satanás e os demônios não servem a Deus nada. Quero deixar só uma nota. Eles servem aos propósitos. Deus tem algo a fazer, Deus permite eles trabalhar, permite. Não que Deus está se agradando disso, ou que eles ainda vão ser recompensados no final. Porque se eu começar a repetir essas informações rabínicas que estão equivocadas, não é porque é rabino que está falando a verdade, não. Eu vou começar a desconstruir e a ferir a Brit Hadashah. Por quê? O Novo Testamento. Porque Yeshua nos ensinou que ele veio roubar, matar e destruir. Eu não entendo que roubar, matar e destruir é um serviço para Deus. Yeshua falou: eu vi ele cair do céu como um raio. Eis que vos dou poder para pisar de serpentes e escorpiões, pisar toda a força do maligno. Em meu nome expulsarão os demônios. E Yeshua resistiu a Satanás no deserto. Então, assim, querem trazer a mesma interpretação judaica de que não, Hassatã é o Yetzer Hará, não, Hassatã ele faz o homem, né? Ele tenta o homem. Que propósito é esse?
que Deus vai tentar. Está escrito na carta de Tiago, está escrito em 1 Coríntios, Deus não tenta ninguém. Ele vai permitir a tentação e com a tentação ele ainda dá o escape para nós. Mas que tentação é essa que ele vem roubar, matar e destruir? Por que Deus vai incentivar isso? Não tem sentido. E quando a gente olha em Apocalipse, Satanás vai ser lançado no lago de fogo e enxofre. Por que, se ele é o servo de Deus, por que ele vai ser lançado no lago de fogo e enxofre? Então tem umas pessoas que perderam a noção da espiritualidade. Eu entendo que Roma descaracterizou Yeshua, Roma descaracterizou a Brit Hadashah, o Novo Testamento, tentou fazer uma adaptação romana, uma paganização de muitas coisas, mas o que está escrito na Brit Hadashah, ela traz a essência da chegada do Messias, que é desfazer as obras de Satanás. Está escrito na primeira carta de João, capítulo 3, se não me engano. Mas para isto se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras de Satanás. Então, são pessoas que estão repetindo tradições rabínicas que são tendenciosas, querendo dar uma nova interpretação de Isaías e Ezequiel, para dizer que o querubim que caiu, não, aquilo ali está falando do rei de Tiro. Eu já falei, claro que está falando do rei de Tiro, mas fazendo uma comparação com o querubim ungido caído. Então, eu estou trazendo isso aqui para vocês, para que os irmãos entendam. Nós vivemos o judaísmo de Yeshua de Nazaré, não é do Rabad, não é do Breslev. No Rabad tem muita coisa boa, no Breslev tem muita coisa boa, judaísmo ortodoxo e ultra-ortodoxo tem muita coisa boa, e o que é bom a gente vive. Agora, não é para comer todo o prato que é posto na mesa. Porque o prato que tem lá na ultra-ortodoxia, no meio da Hassidut, muitas vezes é tendencioso para descaracterizar a Brit Hadashah. Aí não querem buscar fontes antigas, quando rabinos antigos já falavam e conectavam, sim, Satanás ao querubim ungido que caiu, arrastou os outros com ele. Eu dei fontes no vídeo que eu fiz. Há um ano atrás. Há um ano atrás, e hoje as pessoas continuam, são messiânicos aí que têm os seus canais, continuam falando as mesmas coisas. Estou dizendo isso, queridos, porque Satanás não é um anjo que é servo de Deus, não. Ele é inimigo de Deus, mas Ele, claro que ele não é inimigo de Deus. Deus não tem inimigos. Deus não tem inimigo, porque o inimigo se supõe que ele faz frente com o seu opositor. Ele é nosso inimigo. Mas o fato dele não ser inimigo de Deus não quer dizer que ele não se oponha à criação de Deus, que é o que ele demonstra desde o princípio. Yeshua disse: ele é o pai da mentira, nunca se firmou na verdade. Quando ele fala mentira, ele fala do que lhe é próprio. Que ser é esse que serve a Deus, que é pai da mentira? O que ele fala da mentira Deus vai ter um servo desse? Então, queridos, por favor, despertem as outras pessoas. Lamentavelmente, tá? São pessoas que a gente gosta, mas esse tipo de ensinamento não aprende comigo, tá? Se estudou na Yeshivá e tem esse tipo de... É pensamento das pessoas que querem repetir o que rabinos estão falando. Rabinos, claro, que não tem compromisso com a Brit Hadashah, que não tem compromisso com Yeshua. Vocês não vão ouvir isso de mim. Vocês não vão aprender isso comigo. Porque eu tenho compromisso com a Torá, com a tradição judaica? Tenho. Com o judaísmo? Tenho. Mas eu tenho compromisso com Yeshua e com a Brit Hadashah, na qual há harmonia plena. As pessoas que estão ignorando o que Satanás podem cair no laço, no engano de Satanás. Então, são esses dois pontos que eu gostaria de deixar para todos vocês, porque, lamentavelmente, a gente está vivendo um tempo hoje de muita confusão de mente das pessoas.